Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 2 de junho de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos uma informação de que os ucranianos iniciaram uma contraofensiva grande aqui na região de Kharkiv, tanto em Liptsi quanto em Vovchansk, né? A gente não tem muitas informações sobre isso ainda, porque na verdade o que a gente tem é o choro dos russos reclamando no Telegram dessa contraofensiva ucraniana. Os ucranianos não falaram nada ainda, né? Mas a gente tem vários bloggers russos reclamando dessa situação sobre um contra-ataque ucraniano aqui em Vovchansk e em Liptsi, nessa região aqui tomada pelos russos, né? Além disso, os ucranianos estão fazendo a festa aqui em Belgorod, destruíram uma base de equipamentos aqui em Shebekino. Os russos estão dizendo que era mercado e que atingiu civis e coisa e tal, mas estão mentindo que na foto que eles mostram o, entre aspas, mercado, aparece um míssil Grad lá do russo, né? Ou seja, não tem lógica nenhuma isso, né? Então foi atingida uma base de materiais mesmo aqui em Shebekino. E além disso, os ucranianos também atingiram uma coluna grande de blindados russos aqui em Kursk. Kursk fica perto de Kharkiv, né? Então, é o que eu falo para vocês, é tudo perto de Kharkiv. Aqui o Rio de Janeiro fica perto de Kharkiv também. A Rússia inteira fica perto de Kharkiv, né? Então aqui em Kursk havia uma grande coluna de blindados indo para a linha de frente e os russos estão reclamando muito porque os ucranianos destruíram praticamente todos os blindados e estão reclamando porque o comandante não deveria usar essas técnicas de usar uma coluna de blindados na Rússia. Agora a Rússia virou jogo, meu amigo. Agora está no jogo o território russo, né? Enfim, fora isso, na linha de frente não teve nenhuma mudança significativa por aqui. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Caminhoneiro Marítimo Cubano em Fuga, Cachorro Caramelo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houve um ataque russo com 25 drones Shahed 136, aqueles drones de fabricação iraniana que são usados pelos russos. Desses, 24 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Isso está de acordo com o que a gente tem visto, né? A Ucrânia já sabe lidar muito bem com esses drones Shahed 136 russos. Um deles chegou a atingir alvos, né? Os alvos foram principalmente aqui em Mykolaiv, aqui em Mykolaiv, aqui em Kirovohrad e chegaram até aqui em Ivano-Frankivsk. Aqui foi o que foi atingido lá em Ivano-Frankivsk, um prédio que caiu como resultado de ataque lá dos russos, né? Bom, mas os ucranianos revidaram também. Isso daqui é em Shebekino. Shebekino em Belgorod, é essa região aqui, bem pertinho da fronteira aqui, bem próximo de onde os russos estão avançando aqui na Ucrânia. Então, certamente Shebekino é uma cidade que está dando apoio para essas tropas russas aqui, né? E os ucranianos identificaram aqui um depósito de munição russo naquela região e atingiram esse depósito e causaram a destruição completa desse depósito, bem no centro ali de Shebekino, né? Esse caso aqui, ó, olha só, os russos tinham uma base de suprimentos no distrito industrial de Shebekino, em Belgorod, que foi totalmente destruída essa manhã, né? Na parte dos destroços, né, podem ser vistos partes de mísseis. A propaganda russa inicialmente disse que era um mercado civil que foi atingido. É lógico que os russos vão tentar fazer isso, né? Lembra, eles estão muito chateados que os Estados Unidos permitiram que a Ucrânia use armamento americano, né? A Europa de forma geral, com exceção de alguns poucos países, a maior parte dos países permitiu que a Ucrânia atinja o território russo, né? E é lógico que os russos estão doidos para dizer que, olha, atingiram uma coisa civil aqui, coisa e tal, né? Mas a localização não é civil e nem tem e os destroços que aparecem também não são civis, né? Ou seja, isso prova que as forças ucranianas estão começando a destruir as bases de apoio militar russas ali que apoiam a invasão russa aqui nessa região de Kharkiv, né? Então dá para ver aqui as imagens, não, as imagens estão aqui. Dá para ver aqui as imagens do local, realmente não é um local civil, é um distrito industrial, e dá para ver aqui os destroços, vários mísseis aqui, pedaços de mísseis. Aqui tem um outro caso aqui, ó,
Esse caso aqui dá para ver claramente os mísseis aqui, ó. Um destroço aqui do Iskander, né, do míssil Iskander, né? E aqui o PS1 está falando como se fosse um mercado em Belgorod, coisa e tal, mas não, isso aqui foi a propaganda russa que falou, não foi mercado nenhum, é a área industrial ali em Belgorod, em Shebekino, né? Shebekino é o nome da cidade, Belgorod é o nome do oblast, no caso, né, do estado, e isso foi destruído aí pelos ucranianos. Além disso, os ucranianos fizeram vários ataques na cidade de Belgorod, isso daqui é Belgorod à noite, dá para ver aqui as defesas antiaéreas russas ali atuando com muita força durante a noite, né? Vários lançadores. Certamente os ucranianos fizeram isso para ver onde é que estão esses lançadores de defesa antiaérea russos ali na cidade. Aí, então, não consta que nada tenha sido atingido, mas de manhã a mesma coisa, continua Belgorod pela manhã com vários ataques aqui. E a ideia justamente é destruir essas bases de munição, essas bases de apoio para a ofensiva russa ali na região, né? É lógico que alguns mísseis, algumas coisas serão destruídas pela defesa antiaérea russa, isso faz parte da coisa, mas o importante é que outros vão chegar e vão atingir esses depósitos de munição, esses centros de logística que apoiam os russos ali, né? E além disso, está o pessoal reclamando também da coluna em Kursk, né? Então, aqui nessa região aqui de Sumy, né, perto da fronteira com a Ucrânia, então a gente está falando mais acima aqui em Kursk, nessa região aqui mais ou menos, os russos estavam passando um grande comboio em direção à linha de frente, aqui em direção a Sudja. Então, repara como é que aqui a estrada passa bem perto da fronteira ucraniana, né? Então aqui em Basílica são ucranianos, aqui nessa estrada aqui é a estrada dentro da Rússia, eles estavam passando um comboio de caminhões blindados aqui nessa região, perto da Ucrânia. Ou seja, no final das contas a Ucrânia não precisou, nem precisou usar mísseis de longo alcance, porque aqui é tão pertinho que dá para usar até com obus direto, dá para atingir, né? Então aqui, ó, muitos canais de propaganda militares russos estão escrevendo sobre esse comboio de veículos militares que foi atacado na região de Kursk, perto da fronteira com a Ucrânia, na região de Sumy. De acordo com eles, isso aconteceu próximo de Sudja, e de acordo com algumas fontes ucranianas, a coluna consistia de 18 unidades de equipamento, né, principalmente caminhões blindados. E os resultados do ataque no comboio ainda não são conhecidos do lado ucraniano, mas do lado russo o pessoal está reclamando pra caramba. Aqui, ó, de fontes russas, na região de Kursk, terceiro ano da guerra, ataques precisos na cabeça e na cauda da coluna, e então o inimigo atingiu a área. Os veículos do meio tentaram dispersar o melhor que puderam, né? Ou seja, os ucranianos acabaram atingindo. A gente não tem imagens disso, tá? A gente só tem os russos reclamando disso aqui no Telegram deles, né? Então aqui de novo, olha só outra tradução aqui. Isso aqui é a mesma coisa, né? O início é aquele que a gente já falou. Nota do veterano. Na semana passada eu escrevi sobre o movimento de colunas militares a 8 quilômetros da fronteira. Nesse momento nada mudou, com exceção de que as colunas se tornaram maiores. Esse é o terceiro ano da guerra, ou seja, o que os russos estão sentindo? Eles estavam muito acostumados a usar o território russo de forma impune, né? Porque sabiam que os ucranianos não podiam usar armas ocidentais ali no território russo, e estavam ali tranquilamente andando com as colunas deles de equipamento em linha, aquela coluna enorme de caminhões. E isso é um erro fatal, porque você atinge a cabeça para o caminhão que está na frente, atinge a cauda para o último caminhão, os caminhões do meio não tem como sair, dependendo da região não tem como manobrar, como fugir dali, e depois aí o resto é peixe no barril, né? Patinho na lagoa, é facinho de você atingir ali, ó, fica tudo preso ali naquele ponto ali, né? Se ninguém ainda prestou atenção nisso, na zona de possível ataque ucraniano nos nossos territórios, deveria ser proibido, ou é proibido, mover comboios com mais de 2 carros, qualquer formação com mais de 5 pessoais militares, encontros, né, reuniões, dizer olá e não sei o que lá. Quando é que vão se ligar a isso, né? Camarada, na zona de guerra, principalmente na zona de ataque dos drones ucranianos e da artilharia, nós precisamos tomar logísticas diferentes, rotas logísticas diferentes, dividir grupos, especialmente quando existem rotas que são seguras, né? Mesmo que a distância seja maior. Ou seja, o cara aqui está reclamando muito aqui da situação, né?
Outro blogger militar reclamando aqui, ó. De novo eles cobriram nossa coluna na retaguarda. A coluna tava uma linha só, né? Uma grande formação. Tecnologia, pessoas. Eu lembro uma fala de um oficial de segurança que era cabeça lá nos quartéis generais. Quanto mais estúpido o chefe, menos eles duvidam da sua inteligência, né? Ou seja, todo mundo reclamando. E tem mais aqui, ó, tem outras pessoas reclamando aqui desse caso também, né? E tem aqueles que na nossa fronteira, na região de Kursk, não longe da cidade de Sudzha, fazem uma coluna de vários quilômetros, como se fosse 2022. E como se fosse em 2022, lembra que cada ordem de execução tem um nome completo, né? E o nome dessa pessoa que ordenou esse comboio é Vasily Alabibaevich. Ou seja, estão dando o nome do cara que ordenou o comboio, já estão querendo caçar o cara aqui. Ou seja, os russos estão muito chateados com isso, mas a grande surpresa deles é essa, né? Até aqui eles tratavam território russo, não pode ser tocado, né? A Ucrânia não pode atingir território russo. E agora a coisa mudou, né? E aqui em Kursk, é tão pertinho da fronteira aqui, que provavelmente os ucranianos usaram o AV ou então a artilharia comum, né? Repara, Sudzha está aqui, é menos de 8 quilômetros da fronteira aqui, ou seja, 8 quilômetros dá para usar até morteiro. Então, não sei o que os ucranianos usaram aqui, né? Eles falam ali em um AV, em drones, deve ter sido drones isso daí, mas de qualquer forma, esse caso aqui não precisa, mas em outros casos também. Lembra que a França e a Inglaterra permitem que a Ucrânia use os Storm Shadow e Scalps, né, aqueles mísseis de longo alcance, em qualquer lugar da Rússia, e inclusive para atingir alvos como bases aéreas, né? Lembra que os americanos não permitem isso, os americanos não permitem o uso do HIMARS para atingir aviões em bases aéreas, só pode atingir avião no ar, né? Mas estão dizendo aqui que agora pode usar o Scalp e o Storm Shadow para isso. Excelente notícia, né? Bom, teve algumas tentativas russas de avanço aqui em Avdiivka que acabaram em desastre completo, né? Aqui dá para ver uma coluna de blindados russos tentando avançar ali na região de Avdiivka e sendo prontamente atingida pela artilharia ucraniana. Aqui eu não sei se foi artilharia ou se foi drone, deve ter sido drone pelo tamanho do dano, né? E os caras já voltando aqui, já despedaçando tudo, tendo que voltar, recuar e sendo totalmente destruídos nesse processo, né? Isso aqui foi perto do vilarejo de Solodki, ali no fronte de Avdiivka, mas não é tão perto de Avdiivka assim não, ele é mais aqui perto de Vuhledar, ó. Aqui, ó, Solodki. Solodki é esse vilarejo aqui onde foi destruída aquela coluna, né? Repara que aqui eles colocam essa zona vermelha toda aqui, mas eu já falei para vocês, esse mapa exagera um pouco as coisas. Na verdade, a linha de frente está aqui, ó, em Solodki. Bom, e teve também na direção de Avdiivka, novamente, um outro ataque feito contra blindados russos, particularmente aqueles em que os russos estavam andando em cima do blindado. Olha só o problema aqui, ó, olha só. Está o blindado aqui, né? Em tese, os soldados deveriam ir dentro do blindado. A Rússia tem botado essa cobertura e botado os soldados em cima do blindado para caber mais soldado. E aí atinge o drone ali em cima, né? E pronto, só vê pedaço dos russos para tudo quanto é lado, né? Ou seja, mais um ataque aqui, os russos acabaram ficando a pé, depois foram todos eliminados ali com artilharia, né? Aqui foi perto de Solovyov, é mais acima um pouquinho aqui, Solovyov já é mais perto aqui, ó, perto de Ocheretny, nessa região aqui, né? Agora, o que tem chamado a atenção, de novo, a gente não tem informação dos ucranianos, não temos imagens disso, mas tem um monte de russo reclamando no Telegram, né, que seria um ataque na direção de Kharkiv ucraniano, né? Então tá aqui a tradução desse blogger aqui, direção de Kharkiv. O inimigo começou a lançar operações de assalto ativo, o inimigo está tentando atingir nossos armazéns, nossas munições, né? E sistemas de defesa. Isso daí tudo bem, a gente sabia que ia acontecer, né? Nesse momento, na região de Liptsiv, bem como em Vilcha e Grafovskoye, o inimigo está criando punhos de ataque. Nosso exército está trabalhando neles da mesma maneira. Nas próximas 24 horas nós esperamos um contra-ataque inimigo ali na região, né? Então o cara apavorado aqui, por quê? Porque os ucranianos estão atingindo na retaguarda os depósitos de munição,
É lógico que fariam isso, agora eles têm licença para fazer isso. Isso enfraquece a logística dos russos. Em algum momento os ucranianos vão fazer esse contra-ataque. Eu acho que eles estão meio apavorados aqui. Por quê? Porque não faz sentido um contra-ataque tão rápido assim. No momento que você destrói os depósitos de munição na retaguarda e coisa e tal, isso leva um tempo até o pessoal na linha de frente começar a sentir o problema de falta de munição, né? Porque você tem outros depósitos menores na linha de frente, né? Perto da linha de frente. Então, tipicamente você ataca a retaguarda, destrói a retaguarda e depois de alguns dias que você faz o contra-ataque. Eu não sei, eu tô achando que os russos estão apavorados, achando que o contra-ataque vai ser agora, eu acho que vai ser em alguns dias, na verdade. Mas vamos ver, que vai ter um contra-ataque aqui. Segundo a situação na linha de frente, os ucranianos começaram a contraofensiva em Kharkiv, né? O objetivo é retirar nossas tropas para a fronteira de novo, né? Eles usam creches é um termo depreciativo para os ucranianos, né? Eles estão avançando em Vovchansk e Liptsi. Isso é uma ofensiva completa, aberta. Não uma defesa em profundidade com o objetivo de segurar posições, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é aquilo que eu falei para vocês. Até aqui o que a gente tinha visto ali na posição de Vovchansk, a gente está falando aqui dessa região, né? A gente tinha visto vários contra-ataques ucranianos aqui, mas com o objetivo de defesa em profundidade. Ou seja, o que é isso? Você deixa os russos avançarem um pouquinho e depois você faz um contra-ataque para pegar eles meio desprevenidos e acaba matando muito russo, destruindo muito material. É defesa em profundidade isso, né? Mas o que ele está dizendo aqui agora, olha só, isso aqui não é defesa em profundidade, isso é uma ofensiva completa. Os ucranianos estão querendo avançar mesmo, né? E HIMARS estão sendo usados ativamente para trabalhar no nosso território de fronteira, no território da Federação Russa, e estão sendo usados com sucesso, né? E existem chegadas, existem locais atingidos também em colunas. Isso não ensina nada para ninguém, né? Os idiotas nunca vão aprender e coisa e tal. Enfim, os russos estão falando muito sobre isso, né? Se é verdade mesmo, a gente não sabe. Aqui tem mais um aqui, ó. As forças armadas ucranianas lançaram ataques ativos em Vovchansk e Liptsi, né? A junta de Kiev, né? É lógico, isso aqui é russo falando, eles vão falar mal dos ucranianos, né? Botou o comando das forças armadas ucranianas para retirar os russos a todo custo das posições na região de Kharkiv, que foram perdidas em resultado da ofensiva russa depois do dia 10 de maio, né? Então, não sei, parece que os caras estão apavorados mesmo com isso. Mas, de novo, eu não acho que começou essa ofensiva não, tá? Isso daqui eu acho que é só pavor dos russos no final das contas. Os ucranianos estão agora destruindo os armazéns de logística russos na retaguarda, agora que podem atingir o território russo. Daqui a alguns dias eu acredito que vai haver mesmo essa ofensiva, mas vamos ver, né? Vendo aqui os mapas do Poulet-Volant, não tem nenhuma alteração, no resto da linha de frente não tem nenhuma alteração. Aqui ele coloca que como se os ucranianos tivessem abandonado Kalinivka. Eu não acredito que tenham abandonado Kalinivka, mas enfim, né, é o que estão dizendo aqui, né? De qualquer forma, os russos não avançaram ainda nessa região aqui. Isso daqui é próximo de Bakhmut, ao lado de Chasiv Yar, né? Então seria preocupante se os ucranianos realmente abandonarem aqui. Por quê? Porque aqui em Kalinivka seria um local em que os russos poderiam atravessar o canal, né, aquele canal que tem aqui perto de Chasiv Yar, que é a posição defensiva dos ucranianos, né? Então não acredito que isso aqui seja definitivo, não. Talvez seja até uma manobra de defesa em profundidade para atingir os russos aqui, vamos ver. Bom, e também aqui na região de Avdiivka, mais uma vez, nenhuma grande mudança aqui na região, né? Eles colocam só a chegada do Corpo de Voluntários Poloneses aqui como uma unidade nova para a defesa da Ucrânia aqui na região. O mês de maio se encerrou como o pior mês para a Rússia em termos de equipamentos blindados destruídos. 880 blindados russos foram destruídos no mês de maio. Realmente é um recorde. O recorde anterior tinha sido em outubro de 23, né, outubro do ano passado, quando os russos começaram a ofensiva ali em Avdiivka e também em Vuhledar, perderam muitos blindados também. O número de perdas tem sido muito alto e agora chegou a 880. Realmente impressionante o número de derrotas de blindados perdidos pela Rússia. Isso daqui é muito maior do que a capacidade russa de produção de blindados, né? Isso gera um problema a longo prazo. A Rússia não tem como repor esses blindados todos aqui.
A Ucrânia perde blindados? Perde, mas a Ucrânia tem apoio do Ocidente, tem apoio da Europa, tem apoio dos Estados Unidos. Então, mesmo que a Ucrânia em si não consiga repor as unidades de blindados e coisa e tal, o que está acontecendo na Ucrânia, na verdade, é a otanização das forças armadas ucranianas, o que é uma coisa excelente no final das contas, né? A velharia soviética, que é a Ucrânia, que ainda compunha a maior parte das defesas ucranianas, a maior parte da força armada ucraniana no início da guerra, está lentamente sendo perdida nisso daí, está sendo reposto por equipamentos da OTAN. Como a Ucrânia pretende entrar na OTAN assim que expulsar os russos do território ucraniano, isso já é uma coisa positiva, né? A Ucrânia está fazendo toda a transição para a OTAN exatamente nesse momento, nessa guerra, aproveitando aí a fragilidade russa, né? E é aquilo que eu falo para vocês, né? Com essa ajuda ocidental, a Ucrânia não tem esse problema de falta de material. E eu vi alguém falar também em algum comentário, em algum lugar, que a Ucrânia está com falta de pessoal. Eu já fiz esse comentário ontem, faço de novo. Não, não tem problema de falta de pessoal na Ucrânia. A Ucrânia tem muita gente, 44 milhões de habitantes. Mesmo você considerando que metade são mulheres, metade é pessoa que não pode servir, coisa e tal, ainda sobra gente pra caramba para servir o exército. A verdade é que falta de pessoal não vai acontecer nem na Ucrânia nem na Rússia. A Rússia também tem gente pra caramba lá na Rússia. A Rússia tem 3 vezes mais pessoas. Só que a economia acaba antes de você conseguir chegar em usar todos esses recursos humanos que tem disponíveis, tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Então, é besteira isso daí, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o grande ataque que teve ontem contra a infraestrutura ucraniana. Aliás, isso era coisa que os russetes estavam falando também. Ai, fala da destruição completa da Ucrânia. Que destruição completa da Ucrânia, meu amigo? A Rússia lançou um grande ataque de foguetes? Lançou um grande ataque de foguetes. Destruiu várias usinas térmicas da Ucrânia. Mas como eu expliquei no vídeo de ontem, isso não quer dizer muita coisa, a Ucrânia compra energia da Europa, então não tem grandes problemas isso no final das contas, né? É lógico, é problemático, não vou dizer que não é problemático, isso é lógico, né? Parece que tem blackouts em várias regiões da Ucrânia nesse momento, né? Até o pessoal recuperar as linhas de transmissão e coisa e tal, mas a verdade é que o custo disso daí para a Rússia é muito maior do que para a Ucrânia no final das contas, em termos de mísseis destruídos e coisa e tal. E certamente tudo isso vai ser pago no final da guerra pela Rússia, né? Indenização no final dessa guerra, né? Então teve realmente um grande ataque russo ontem, mas essa ideia infantil, na verdade, das russetes, de que não, que vamos mandar a Ucrânia para a zona para a época da pedra, né? Da pedra lascada e coisa e tal. Não, meu amigo, vocês não têm como fazer isso, não existe essa possibilidade de fazer isso. A Ucrânia é grande pra caramba o território, né? Enfim, isso daí, mas certamente foi um ataque muito ruim, né? Foi um ataque que realmente prejudicou a Ucrânia, mas está tudo sob controle e vai ser tudo reparado no seu devido tempo, né? Bom, e aqui o pessoal reclama também do fato de que a Ucrânia não pode usar os ataques contra aviões em solo. Por quê? Porque isso seria uma maneira dos ucranianos acabarem com os bombardeios russos que fazem esse tipo de bombardeio contra a Ucrânia, né? A Ucrânia podia usar o ATACMS, por exemplo, contra a base de Engels 2. A Ucrânia já fez vários ataques aqui em Engels 2, né? Engels fica aqui em Volgogrado, é nessa região aqui, está no alcance do ATACMS, aqui 300 quilômetros. E aqui tem o campo de Engels 2 aqui em Volgogrado, que é muito usado pelos russos para fazer esses ataques na Ucrânia, né? Era só a Ucrânia ir lá e destruir os aviões russos todos e acabou o problema dos bombardeios. Ah, mas os americanos não deixam usar o ATACMS aqui em Volgogrado. Eu acho um absurdo esse tipo de coisa. Tinha que permitir usar todas as armas em qualquer alvo. Alvos legítimos, evidentemente. Eu entendo que os americanos não permitam uso em alvos civis, por exemplo. Mas base militar, avião militar, poxa, por que não, né? Bom, tem mais uma base aqui em Mulino, né? O pessoal aqui fazendo a contagem dos equipamentos russos aqui antes da guerra e depois da guerra, né? Aqui antes, dá para ver um monte de obus aqui também, esses obuseiros aqui. E agora praticamente tudo vazio aqui, não tem mais nada nessa base. Isso aqui foi calculado, foi tomada essa imagem em 28 de julho de 2023, ou seja, mostrando que realmente a quantidade de obus está diminuindo rapidamente, né? Aqui você tem o original e agora a foto agora. Aqui o original, agora a foto agora. Só tem uma parte aqui que eles
Eles apontam aqui o uso da... parece que tem agora obuses sem o cano, né, sem o barril, né? E provavelmente por canibalização, né? Os obuses, vocês sabem, eles têm um prazo de validade. Você faz um determinado número de tiros com aquilo, você tem que trocar o barril fica impreciso, né? E é lógico que é possível que nessa guerra muitos já estejam nessa situação, né? Ou seja, não é que a Rússia vai acabar totalmente com as armas delas, evidentemente eles têm um estoque muito grande, coisa e tal, mas esse estoque está indo embora. A Rússia não está conseguindo produzir no ritmo que ela está perdendo na linha de frente, e isso num momento em que ela não consegue avançar, né? Ou consegue avançar coisas irrisórias ali na linha de frente. Isso mostra mais uma vez que essa guerra para a Rússia é insustentável no longo prazo. Não tem como manter essa guerra por mais muito tempo, né? Bom, a iniciativa tcheca para cartuchos de artilharia, né, para projéteis de artilharia, deixou claro que não tem nenhuma restrição quanto a usar esses cartuchos na Federação Russa. Isso é uma excelente notícia, né? Lembra a iniciativa tcheca? O primeiro-ministro da Tchequia conseguiu comprar em vários países do mundo munição de obus, né, que estava sobrando e coisa e tal, e está entregando isso para a Ucrânia e não tem restrição nenhuma, pode usar onde quiser. Excelente notícia isso, né? Outra notícia que a gente tem aqui é que a Rússia está planejando um maior aumento de impostos, né? Isso é uma coisa problemática, eu vejo, por quê? Porque indica que o Banco Central russo está tentando controlar a inflação. A gente falou que a inflação já está comendo solta lá na Rússia, né? Os soldados indo para a guerra reclamando que o salário deles aumentou, mas quando voltaram para casa não conseguem comprar nada com salário novo, porque tudo aumentou de preço também, né? E eu prefiro, querendo que a Rússia se ferre completamente, prefiro que a inflação do que aumento de impostos. Impostos é ruim? É muito ruim, é lógico que é ruim. Os russos vão reclamar, não tenha dúvida disso. Mas a inflação se descontrola, os impostos você consegue controlar. Então parece que a Rússia está fazendo a medida que é menos danosa para a economia russa, que é aumentar os impostos do pessoal lá. Isso certamente vai ser um problema, né? O pessoal vai sentir isso, porque aquilo que eu falo para vocês, por mais que seja imposto sobre os mais ricos, no final das contas, toda a sociedade sente aumento de imposto, e a Rússia está tendo que fazer isso para manter o esforço de guerra. Vamos ver por quanto tempo mais eles conseguem fazer esse tipo de coisa. E, no final das contas, mais uma vez, é insustentável no longo prazo, né? E o mês de maio foi o mês com a maior morte, maior quantidade de coisas perdidas pelos russos, né, na guerra, né? Tanto pessoal, quanto blindados, quanto artilharia, quanto sistemas de defesa antiaéreo. Ou seja, essa tentativa russa de conquistar alguma coisa, de fazer um breakthrough nas linhas ucranianas ao longo do mês de maio, acabou resultando numa falha enorme, né? Eles tentaram aproveitar um momento que a Ucrânia estava mais frágil devido à falta da ajuda ocidental, só que agora a ajuda ocidental chegou, o pessoal está com problema, se destruíram completamente nessa tentativa vã, e a Ucrânia agora está se reforçando. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.